Aleluia! Estamos aqui reunidos no dia 3 de abril de 2025. O tempo passa, o tempo voa. E nós estamos aqui no estudo bíblico, graças ao Senhor. Então hoje nós vamos ver Atos capítulo 19. Vamos entrar na experiência de Paulo em Éfeso. Daqui a pouco a gente vai ler os versículos anteriores para nos situarmos melhor, para fazermos um link com a reunião anterior, mas antes vamos orar, né? Senhor, nós dependemos inteiramente de Ti. Amém. Sem Ti nós não temos nada, Senhor. Amém. Sem Ti nada podemos fazer. Amém. Senhor, muito obrigado por nos dar esta oportunidade de estarmos reunidos no nome do Senhor, buscando a Tua palavra, buscando o Espírito e vida que está na Tua palavra. Senhor, Tua palavra nos consola, nos encoraja, nos dá ânimo, também nos alimenta. Senhor, é o nosso alimento espiritual. Senhor, por isso nesta noite queremos comer da palavra, comer do Senhor, nos alimentarmos para avançarmos na nossa experiência espiritual. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe todos os que aqui estão. Abençoe todos que acompanham também pelo canal da internet, no YouTube. Senhor, fale com cada um de nós. Nós confiamos no Teu grande amor para conosco e na Tua misericórdia. Fala para nós, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Como eu disse, então, nós estamos entrando na experiência de Paulo em Éfeso, mas antes disso, podemos ler alguns versículos anteriores do capítulo 18, para nós nos situarmos o que acontece aqui. Então, capítulo 18, versículos 23 até o final do capítulo, diz o seguinte: havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então essa é a experiência também de Apolo em Éfeso. No versículo 23, fala que Paulo passou algum tempo ali, no 22, né? Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Em Antioquia, que era o lugar de partida e chegada de Paulo. As viagens de Paulo começavam em Antioquia e terminavam em Antioquia, que era a igreja onde ele estava servindo, Antioquia da Síria. E aqui é narrado para nós o final da segunda viagem e o começo da terceira viagem de Paulo. As viagens apostólicas de Paulo. E ele passou um tempo ali em Antioquia e saiu novamente. Então, esse versículo 3 dá início à terceira viagem de Paulo. Então, do 18, 23 até o capítulo 21, versículo 17, é a terceira viagem de Paulo. Então, estamos começando aqui a ver a terceira viagem de Paulo. Depois disso, termina com a prisão de Paulo,
a gente vai ver mais para frente, tá? E aí, nesse meio tempo, então, quando Paulo saiu para essa terceira viagem, chegou a Éfeso esse irmão chamado Apolo. Nós já falamos alguma coisa dele na semana passada. Ele era eloquente, ele falava bem, seu falar atraía, e ele era poderoso para convencer também que Jesus era o Cristo esperado pelos judeus. De acordo com as Escrituras, ele era capaz de provar isso, tá bom? Mas ele ainda tinha algumas deficiências, algumas lacunas no seu entendimento. Aqui fala assim, que Áquila e Priscila retomaram a parte e com mais exatidão expuseram para ele o caminho de Deus. Áquila e Priscila, como nós vimos, era um casal que ficou com Paulo ali em Corinto, 1 ano e meio, eles estavam morando juntos, porque Paulo também fazia tendas e eles também faziam tendas. E então eles tiveram bastante comunhão com Paulo. E aí aprenderam bastante a respeito do caminho do Senhor, o que nós chamamos da economia de Deus no Novo Testamento, tá certo? E aí, quando eles ouviram o Apolo falar, falaram, tá tudo certo, tudo, mas ainda tem mais coisas. Então falaram com ele, ó, tem mais coisas, assim, assim. E a palavra fala aqui que ele conhecia conhecendo apenas o batismo de João Batista. João Batista pregava o batismo de arrependimento. Então, lá em Mateus, nos evangelhos, nós vemos que ele é a voz do que clama no deserto. A função de João Batista era ser o precursor do Senhor Jesus, anunciar a vinda de Jesus. E ele falava que depois de mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, tal. Mas o Senhor foi até ele para ser batizado também. Ele não queria batizar o Senhor, lembram disso? Mas ele falou assim, o Senhor falou para ele, não, vamos cumprir toda a justiça de Deus, e você me batiza, tal. Então João Batista tinha essa função. Ele pregava, ele queria converter o coração das pessoas ao Senhor, então ele era a voz daquele que clama no deserto, endireitai as veredas, aplainai os caminhos, os outeiros, tal, tal, tal. Preparando o coração das pessoas para receberem o Senhor Jesus. Essa era a função do João Batista. Quando ele pregava, as pessoas se arrependiam do que estavam fazendo, das coisas passadas. E elas eram batizadas no Rio Jordão ali, em sinal de arrependimento. Certo? Estou falando disso porque mais para frente nós vamos ver porquê dessa situação que eu estou explicando melhor. O batismo de João, então, era um batismo antes da vinda do Senhor Jesus, da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, da ascensão do Senhor. Então, esse era o batismo de João. Era um batismo que sinalizava que a pessoa teve o seu coração movido e se arrependia das coisas passadas e abria o coração para Deus. Esse é o batismo de João. É um batismo de arrependimento. Arrependimento, no grego, essa palavra arrependimento é metanoia. Noia, muitos sabem que é uma questão de cabeça. Então, metanoia é uma mudança de cabeça, vamos falar assim, aproveitando, né? Uma mudança de mente, uma mudança de parecer. Então, é uma virada na vida da pessoa, se arrependendo. E isso é metanoia, tá? É o arrependimento. E aí o Apolo vai para a região da Caia, e na região da Caia, como nós vimos, tinha a cidade de Corinto, onde ele também foi recebido pelos irmãos, com a indicação de Áquila e Priscila. Ele chegou lá e pregou, ajudou também os irmãos ali na Acaia, em Corinto. Versículo 1 do capítulo 19 agora. Vamos entrar no capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto,
Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles eram discípulos, foram feitos discípulos por meio de quem? Do Apolo. Mas, como eu falei, havia deficiências no conhecimento de Apolo, na experiência de Apolo, e eles nem mesmo tinham ouvido falar do Espírito Santo. E Paulo falou: vocês receberam o Espírito Santo? Não, nem sabemos o que significa isso. Então isso mostra que havia realmente uma deficiência, ele não tinha avançado a esse ponto ainda, ele conhecia até certo ponto, tá? Mas aqui então, vamos falar um pouco a respeito de Éfeso. É uma outra cidade bastante importante, segundo alguns historiadores, é a segunda maior cidade do Império Romano. Era uma cidade portuária também, e também devia ter por volta de 250 mil habitantes, que era bastante para a época. É uma cidade bastante populosa para a época. Tá? Piracicaba tem um pouco mais, né? Piracicaba tem uns 400 mil. Mas dá para imaginar, por exemplo, como que era, né? E essa cidade, ela tinha um templo bastante famoso ali, que era o Templo de Diana. Ou, qual que é o outro nome de Diana? Toda quinta-feira a gente passa por ali. Ártemis. Então, é Ártemis, com acento no A. Ártemis. Então, é Diana ou Ártemis. Às vezes é o nome grego e o nome latim, romano, tá certo? Então, era uma deusa admirada ali pelos efésios e tinha um grande templo ali para deusa Diana ou Ártemis. Hã? Na verdade, Por... o Ártemis de Artemis não é, em relação a esse ar. É uma planta. Ah, é? Ah, então pode ser Ártemis mesmo. É uma planta que dava na região ali, o Ártemis. Entendi. Não sabia disso. Eu fiquei sabendo faz pouco tempo também, que eu li num artigo. É? Então aqui tem um bairro em Piracicaba que se chama Artemis, mas também já ouvi falar Ártemis, né? Falam das duas maneiras se referindo a esse bairro. Mas aqui a informação que está vindo aqui, Artemis não é em homenagem a essa deusa Diana, mas é por causa de uma planta. E a planta é em homenagem a essa deusa. Ah, não. Vamos parar por aí. Ó Senhor Jesus. Mas essa devoção dos efésios para Diana era muito forte. E aí a gente vai ver alguns eventos aqui. Mas adiantando até, em Éfeso, como é uma cidade muito importante, na Ásia, já ficava na Ásia, na Turquia atual Turquia. A Turquia, ela fica entre Ásia e Europa, né? Tá certo? Então, essa cidade de Éfeso era muito importante e é uma cidade polo, como a gente fala hoje em dia. Cidade polo é que outras cidades ao redor dependiam dela para trabalho, para subsistência, para suprimento, etc. E tal. Então, Éfeso era uma dessas cidades. As pessoas à volta das outras cidades iam muito para Éfeso. Era uma cidade importante também para a pregação do Evangelho. Por isso, Paulo ficou ali 3 anos em Éfeso. Certo? Vamos lá, então. E aí, Paulo perguntou para esses discípulos se eles tinham recebido
o Espírito Santo, e eles responderam: nós nem sabemos o que significa isso, que existe o Espírito Santo. Então, versículo 3, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Então, por isso que eu falei, o que trazia, o que significava o batismo de João? Significava que eles se arrependeram das coisas passadas e que fizeram o batismo nas águas para indicar, para dar um testemunho público de que eles se arrependiam das coisas que fizeram anteriormente. É um sinal público de arrependimento no coração das coisas passadas. O batismo no nome do Senhor Jesus tem mais implicações. Então vamos ver aqui. Disse-lhes Paulo, versículo 4, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Continuando. E impondo-lhes as mãos, Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Não era muita gente, mas eram 12 homens que tinham tido essa experiência de crerem no Senhor, se tornarem discípulos do Senhor, mas ainda com deficiências no que aprenderam, no que receberam. Então, o batismo que Paulo fala aqui, de batizar no nome do Senhor Jesus, significa que quando nós somos batizados, agora Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ascendeu, etc, etc. Esse batismo nos identifica, nos coloca dentro da experiência espiritual da morte e ressurreição do Senhor. Vamos ler alguns versículos? Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 3 a 7. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, Paulo está falando que o batismo no nome do Senhor, o batismo na pessoa do Senhor, e também dizendo para vocês que batismo, a palavra batismo significa imersão, é batismo no grego, é imersão, é imergir, é mergulhar. Então vamos falar assim, imergir no nome do Senhor, imergir na experiência de Cristo. Qual é a experiência de Cristo? A morte e a ressurreição. Isso que significa o batismo. Após a morte do Senhor e a ressurreição do Senhor, o batismo inclui tudo isso. Antes, o batismo era só um sinal de arrependimento. Hoje, o batismo é uma identificação dessa realidade espiritual. Você nasceu, você é um homem pecador, você é um homem cheio da sua vida da alma, cheio do seu ego, etc. e tal, cheio da natureza caída. E quando você crê no Senhor Jesus, você recebe uma nova vida. A vida divina, a vida de ressurreição, recebe o próprio Senhor Jesus como vida para dentro de você. Isso é uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual
deve ter um testemunho nosso por meio do batismo, uma declaração pública, certo? Então, o batismo nas águas é uma declaração pública de uma realidade espiritual. Implica em quê? Sou colocado nas águas, morri. Morri para o velho homem, o velho eu, certo? Saio das águas, ressuscitei com Cristo. Agora sou uma nova criatura, uma nova criação. Agora eu tenho a vida de Deus. E tem mais coisas que implicam ainda esse batismo, tá certo? Tudo isso eles não conheciam ainda, esses 12, né? Não conheciam, não tinham ouvido falar a respeito disso. Então essa é a situação quando nós somos batizados. Agora vamos ver mais coisas aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, quando nós somos batizados em Cristo, nós somos revestidos, nós somos envolvidos por Cristo. Tá certo? A esfera, o ambiente que nós entramos é em Cristo. Então, essa palavra em, no grego, tem vários significados. É para dentro, tem outro termo também, epi, é sobre essa base, tá certo? Então, quando nós somos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo. É como se alguém olhasse para nós agora e visse o quê? Cristo, entendeu? Porque nós fomos revestidos de Cristo. Esse é o testemunho, essa é a realidade espiritual do batismo. Amém? Amém. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 12. São versículos também que reforçam, tá? Colossenses 2, 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, tudo isso está implícito, está dentro desse ato do batismo. É uma realidade espiritual com uma declaração física. Ok? O Paulo, ele batizou esses irmãos novamente, não sei se foi Paulo, mas por meio de Paulo ali, esses irmãos foram batizados. O que eles tiveram foi uma correção do batismo. Isso pode acontecer até hoje. Alguns podem ter sido batizados de uma maneira inadequada. Um batismo antes de crer não é adequado. O adequado sempre é crer e ser batizado. Então, pode ter correção também? Pode ter uma correção. A Bíblia fala em Efésios, né? Há um só batismo. Então, se nós formos batizados, é um só batismo. Mas se não foi um batismo, como que eu posso falar? Correto, adequado, eu posso ser batizado de uma maneira correta, adequada agora. Foi isso que Paulo fez. Houve um ajuste na questão desses irmãos serem batizados agora em nome do Senhor Jesus. Percebam que ser batizado no nome do Senhor Jesus é como o Senhor falou lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações.
O Apolo fez isso. Só que nessa parte aqui ele falhou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele não conhecia essa parte. Ele conhecia até o começo do ministério do Senhor Jesus, o batismo de João Batista. Tá? Então, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Pedro pregou o evangelho ali, em Atos capítulo 2, nós já vimos isso, logo no início do nosso estudo de Atos, e as pessoas sentiram no coração compungido e perguntaram, o que nós vamos fazer agora? O que Pedro falou? Vocês se arrependam e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Ser batizado no nome do Senhor Jesus é equivalente a ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Na verdade, a gente vê mais na Bíblia o batismo sendo realizado no nome do Senhor Jesus. Certo? Às vezes na casa 1 lá a gente batiza os irmãos lá. Agora vocês são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas algumas vezes pode falar, você é batizado no nome do Senhor Jesus. Amém. É a mesma coisa. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, voltando lá para Atos. Atos 19. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui existe uma certa confusão, vamos falar assim. Alguns falam que batizar no Espírito Santo é falar em línguas. Eles falaram em línguas aqui. Isso foi um sinal que o Espírito Santo concedeu no momento. Mas teve tantas outras conversões. Houve também esse mesmo batismo que eu falei lá em Atos capítulo 2, ali não diz, foram batizadas quase 3.000 pessoas naquele dia. E ali não diz nada a respeito de que eles falaram em línguas. E eles receberam o dom do Espírito Santo? Vamos ler lá? Vamos ler então. Atos capítulo 2, versículo 37. Então, o que precede isso aqui é a pregação de Pedro, e quando Pedro termina, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, receber o dom do Espírito Santo é receber o Espírito Santo como um presente, como um dom de Deus. É como o Senhor Jesus falou lá para a mulher samaritana: se conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele quem? O dom de Deus te daria água viva. Quem que é o dom de Deus? É ele mesmo. Quem que é o dom de Deus aqui? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado a nós. O Espírito que nos foi outorgado, Romanos 5, 5. Gálatas 3, 5 também fala, aquele que concede o Espírito, que dá o Espírito. Então o Espírito é um dom, é um presente de Deus para nós. Irmãos, é um grande presente de Deus. Esse presente é o próprio Deus. Amém. Quando falamos que é o Espírito Santo, é o dom, o que tem no Espírito Santo? Tem o Espírito, tem o Pai, tem o Filho. Amém. Certo? É o Deus triuno, é o Espírito Santo. Amém.
Então eles receberiam o Espírito Santo ao crer no Senhor, ao se arrepender no Senhor e dar um testemunho de ser batizado. E aqui, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Capítulo 8 também. Vamos ler aqui. Houve a conversão desse eunuco por parte da pregação de Filipe a ele, e ele também foi batizado, né, no versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse eunuco: eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram logo da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco foi contente, feliz para casa, certo? Ele recebeu o Espírito Santo. Ele creu no Senhor, ele recebeu. Lembra, crer é receber. E aí nós podemos ver também 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Capítulo 12, versículos 12 e 13. Senhor Jesus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Então, o que é ser batizado? É crer no Senhor e somos batizados no Espírito. Somos imersos no Espírito. O Espírito entra em nós e nós entramos no Espírito. E fazemos parte do corpo de Cristo. Então aqui fala, e a todos nós também foi dado beber de um só Espírito. Amém? Amém. Então a questão de falar em línguas não é um sinal de que você foi batizado no Espírito ou não. Mas aqui houve essa manifestação, amém, aleluia. E também aqui fala, voltando para Atos 19, fala que veio sobre eles o Espírito Santo. Eu creio, estou falando, eu creio, que quando, mesmo eles sendo batizados no batismo de João anteriormente, se eles creram no Senhor Jesus, eles receberam o Espírito. Essencialmente, para a vida, eles receberam. Aqui fala que o Espírito Santo veio sobre eles. Então agora eles foram empoderados, vamos falar assim. É uma maneira de você agora estar revestido do Espírito também para fazer a obra do Senhor, para edificar o corpo de Cristo. Amém? Amém? E o fato de Paulo impor as mãos é também uma indicação de que com esse ato eles fazem parte do corpo de Cristo. É uma identificação, certo? É uma identificação. Isso também não acontece sempre, não é toda hora. Você não vê impondo as mãos em todo momento que alguém crê. Mas aqui foi um momento especial que ele fez isso aí. Amém? Amém. Tudo certo aqui? Então aqui nós vemos que essas pessoas receberam o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é receber o Espírito como vida e como poder para edificar a igreja, para pregar o Evangelho e
a questão de falar em línguas também não é algo que tem que acontecer. Paulo falou em línguas. Algum momento aqui, ele falou, eu posso falar em língua mais do que qualquer um outro, mas Paulo nunca tem aqui um trecho de Paulo falando em línguas, tem? Entendeu? Então, às vezes, alguns pegam alguma coisa eventual e querem fazer daquilo uma regra. E aí faz um arranjo assim, tem que falar em línguas para ser batizado. Eu já vi cristãos sofrendo com isso. Eu vou falar por causa de experiência de alguns. Cristãos que foram levados, foram ajudados por outros a falar em línguas, certo? Para receber o batismo no Espírito Santo. Entendam o que eu estou falando. E, na verdade, essa ajuda é você ficar repetindo várias vezes glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, e aí começa a enrolar a língua. Não, é verdade, isso acontece. E aí a pessoa acha que falou em línguas, mas é uma língua que não teve nem interpretação nem nada, e ela buscou isso porque na cabeça dela, se ela não falar em línguas, ela é um cristão menor do que os outros que falam em línguas. Então é uma opressão para alguns cristãos ter que falar em línguas. Mas na época que falavam línguas, era a língua que tinha em outras regiões, né? Um grego falava a língua dele, mas hoje o povo que vai falar em língua aí fala uma coisa que não tem nada a ver, que não tem noção do que está falando. Sim, é isso mesmo. Eu quero ver um professor falar em alemão, falar em inglês, francês, que é a língua então, grego. Isso foi exatamente o que aconteceu no Pentecostes. Exatamente. Falaram em outras línguas. E mesmo quando, vamos falar assim, você fala a língua dos anjos, se você falar, tem que ter quem interprete. Agora, infelizmente, existem muitas coisas que são forçadas. E a mente do homem, ela é sugestionada também. Tá certo? Então, isso precisa ter muito cuidado com isso. Eu não vou ficar julgando quem está falando de uma maneira sincera ou quem não, se acontecer, tal. Mas, também, vamos falar assim, alguém começa a falar em língua aqui, tem interpretação? Não. Qual é o valor disso? A Bíblia fala até para se calar, né? Não edifica, né? Então, mesmo que você fale língua genuinamente, se não tem interpretação, ore na sua casa. Certo? É isso que Paulo instruiu os coríntios. Bom, essa é uma situação, né, irmãos? E aí, é o que eu digo para os irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Alguns irmãos foram levados a falar em línguas, mas não é uma coisa genuína, foi uma coisa forçada. Tá certo? Isso acontece? Acontece. Amém? Tudo certo? Sem problema? Vamos lá. Bom, vamos falar em português aqui. Versículo 8, vamos continuar. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, essa era a atitude de Paulo sempre. Ele buscava a sinagoga, onde tinha... Então, tinha judeus ali em Éfeso? Tinha judeus. E na sinagoga, os judeus liam o quê? As Escrituras. As Escrituras falam de quem? Falam de Cristo. E quem é Cristo? É Jesus. Jesus já veio? Cristo já veio? Já veio. Então, Paulo ia apresentar para os judeus isso aí. Mas muitos não aceitavam. E aqui fala que ele falava a respeito do reino de Deus. O reino de Deus não é um reino físico.
muitos judeus estavam esperando uma coisa física. Agora nós vamos para as cabeças das nações aqui. O Império Romano vai ser subjugado e nós que vamos mandar aqui, o reino de Deus é isso. Não é isso aí. No tempo de Davi, isso aconteceu. No tempo de Salomão, isso aconteceu. Certo? Todos respeitavam o reino de Israel, tal. Mas não é nesse sentido. O reino do Senhor é um reino celestial. O judeu esperava um rei vindo no cavalo branco. É alguma coisa assim que... como no reino de Davi. É isso que no reino de Davi, de Salomão, que ninguém ousava ir contra, tá certo? Até vinha pessoas de fora para ouvir a sabedoria de Salomão, para ver o esplendor do seu reino, tudo mais. E hoje o reino, os judeus estavam o quê? Sob o Império Romano. Entendeu? Então eles queriam aquela situação. E aí o reino de Deus para eles é aquela situação. E não é isso. O reino de Deus é espiritual, não é algo físico. O reino de Deus é você precisa agora aceitar o rei dentro do seu coração. E obedecer o rei. E é importante, é imprescindível que você receba uma nova vida, você tenha um novo nascimento. Conforme João 3. Vamos lá, João 3. O próprio Senhor falou isso para quem? Para Nicodemos. João 3, versículo 3. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas lendo isso aqui a gente vai entender. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qual é a exigência, então? Nascer de novo. Crer no Senhor Jesus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Então, o reino de Deus, a coisa básica do reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Amém. Esse nascimento é um nascimento espiritual. Eu tenho a minha vida física, mas agora eu recebo algo divino, recebo a vida divina para dentro de mim. Em meu espírito, Deus vem habitar. Amém. Uma nova vida. Isso é regeneração. Isso é nascer de novo. Ó Senhor Jesus. Então Paulo pregava ali o reino, tanto para os judeus como os prosélitos. Prosélitos são aqueles que se agregavam aos judeus nas sinagogas, tá? Versículo 9, voltando para Atos 19, perdão. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos. O que é empedernido? Duro que nem pedra. É porque esse pedernidos vem de pederneira, né? O que é uma pederneira? É uma pedreira, tá? Empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Vou ler de novo. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, Paulo estava na sinagoga, mas surgiu ali um falatório negativo, surgiu palavras negativas, e aí Paulo falou, não, deixa os empedernidos e descrentes aí, vamos pegar os irmãos, vamos nos apartar dessa turma, vamos ter um ambiente melhor aqui entre nós, e vamos para uma escola, tinha uma escola lá do Tirano. Tirano era o nome, não é que ele era tirano. Tá? Não era de tirania, Tirano era o nome. Não sei se ele era. Mas alugou, ou emprestou, concederam para eles ali uma sala ali onde eles podiam reunir e o que ele fazia ali? Passando a discorrer diariamente, irmãos. Olha que bênção, na escola de Tirano. Você não gostaria de estar junto com Paulo nessa escola de Tirano aí, diariamente,
recebendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo, dando a oportunidade a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Por isso que eu falei que Éfeso era uma cidade importante, porque as pessoas passavam por ali. Então, deu a oportunidade para os habitantes da Ásia, não só da cidade de Éfeso, mas da Ásia, também fossem até lá, ouvissem a palavra do Senhor. Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Aí, vamos ler, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Irmãos, por um lado, Paulo estava falando, ensinando a palavra, a oportunidade para muitos receberem a palavra do Senhor. Por outro lado, o Senhor confirmava que Paulo era um porta-voz da palavra do Senhor por meio desses sinais. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quer dizer, algo extraordinário, não é? O importante aqui, irmãos, é perceber como essas coisas aconteceram. Vamos ver. Paulo foi um instrumento de Deus. Olha como eu falo. E Deus, iniciativa de quem então? De Deus. E Deus pelas mãos de Paulo. Então Deus quis fazer. Deus quis fazer e Deus fez. E usou quem? Paulo. Nós precisamos estar abertos, irmãos. Se Deus quiser fazer qualquer coisa, nós temos que obedecer e estar dispostos a ser usados pelo Senhor. Mas se Deus não quer fazer nada disso também, fique em paz. Certo? Não, porque tem gente que busca só isso. A parte anterior não busca muito. O reino de Deus, certo? Deus reinar na vida dele e tal. Ter comunhão todos os dias na palavra. Tem muitos que não buscam isso, mas busca um milagrezinho, né? Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha só, eram filhos de um sumo sacerdote, que chamava Seva. 7. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Quem são vocês? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então aqui está um exemplo de pessoas que queriam praticar os milagres, mas não tinham a vida de Paulo. A vida que Paulo tinha. Qual era a vida que Paulo tinha? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Jesus eu conheço. Paulo eu também conheço. Mas quem são vocês? E o espírito maligno, através do processo ali, deu uma sova nos filhos de Seva. Certo? Versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos, esse deve ser nosso anelo.
Qual é o nome que deve ser engrandecido? É o nome do Senhor Jesus. Então, podemos ser usados pelo Senhor? Sim. Mas qual é o nome que deve ser engrandecido? O nome do Senhor Jesus. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, milagres foram feitos. Demônios foram expulsos. Mas aqui, o que aconteceu com esses muitos que creram e de maneira espontânea confessavam e denunciavam publicamente as suas obras. Isso é obra no interior da pessoa. Isso é uma cirurgia no coração. Isso é o poder da palavra de Deus. Amém. E olha o que eles fizeram. Eles praticavam artes mágicas, pelo que dá para ver aqui, eles gostavam dessas coisas aqui lá em Éfeso, né? E tinham livros. E reuniram os livros, queimaram os livros diante de todos. Uma coisa pública. E o preço dos livros foi muito alto aqui. Não sei falar os valores atuais e quanto seria isso, mas era caríssimos os livros. Se livro pode ser caro hoje, naquele tempo era muito mais caro produzir um livro. E eles pegaram aqueles livros de artes mágicas e eles queimaram. Uma atitude que nasceu no coração deles por meio da palavra do Senhor. Ninguém mandou eles fazer. Ninguém mandou. Isso chama-se clarificação do passado. Amém. Senhor Jesus. Resumindo, coisas inadequadas que nós fizemos no passado, coisas inadequadas que nós adquirimos no passado, coisas que podem estar conosco, coisas que agora, diante da palavra do Senhor, eu vejo que não presta para nada, só pode me prejudicar muitas vezes. Eu devo dar um fim. Eu devo clarificar o passado. Se antes eu tinha apego às artes mágicas, isso tem a ver com o Senhor? Não. Então, essas coisas do passado eu devo clarificar. Eu devo dar um jeito. Veja que eles não pegaram os livros e deram para outras pessoas. Eles queimaram. Não serve para mim. Não serve para ninguém. Isso é luz da palavra de Deus. Essa é a luz que entra no coração das pessoas e diante dessa luz algo foi gerado nelas, essa vontade, esse desejo de queimar em praça pública, publicamente, os livros. Não foi o tirano que mandou, não foi ninguém que mandou, mas foi o Espírito. Isso é o reino de Deus. Amém. Isso é Deus reinando no nosso coração. Irmãos, que o Senhor nos dê experiências como essas. Amém. Aquilo que já não serve mais para mim tem que ter um fim. É virar a página, é novo começo, é me entregar ao Senhor agora. Amém. Versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Hoje, nós tivemos a experiência de falar coisas difíceis de falar para quem tem tradições, mas nós falamos. Teve reações, pessoa que não queria nem ouvir a gente mais.
Mas tudo que foi falado era a palavra de Deus. Qual é a nossa esperança? Que a palavra do Senhor cresça e prevaleça poderosamente. Amém. Irmãos, isso é crescer onde? Em nós, crescer no nosso coração, prevaleça poderosamente na minha vida, Amém. no meu viver, me transforme. O que eu era antes não serve. Agora tem que ter um novo começo. Eu tenho que me despojar de todas essas coisas, me livrar de todas essas coisas. E não pense que um cristão antigo, velho, também pode, já está livre de tudo. Não. Se o Senhor te iluminar agora de alguma coisa, você deve também clarificar o seu passado. Nós temos que receber essa palavra como uma palavra do Senhor que possa crescer em nós e prevalecer. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então é assim que deve ser nossa experiência. No momento que a luz vem, as trevas fazem o quê? Somem. Então, se tem alguma coisa ainda no nosso coração, quando a luz da palavra vem, essas coisas devem sumir, desaparecer. Amém, irmãos? Amém. Então ficamos por aqui. E o nosso desejo é que a palavra do Senhor cresça e prevaleça poderosamente. Amém. Amém.